O Bitcoin está neste momento num ponto crítico e o próximo movimento pode definir o mercado nas próximas semanas. Neste vídeo vou analisar o Bitcoin, a Ethereum, a Solana e mostrar exatamente os níveis que podem indicar a continuação ou uma queda. Fica até ao fim porque vou também partilhar duas notícias que podem ter um impacto direto no mercado das criptomoedas. E antes de irmos ao gráfico, se quiseres acompanhar mais análises como esta, subscreva o canal. Vamos até começar pelo Bitcoin. Neste momento o que estamos a ver no gráfico é claramente uma estrutura bastante clara em termos de curva de Elliott. Nós colocamos o ponto 1, o ponto 2, ambos estão validados. Vamos validar o ponto 3 porque estimo que 79 mil dólares é um bom ponto, atendendo que nós tivemos todo este crescimento. Atualmente temos o Bitcoin a ser vendido em torno dos 77 mil. Podemos ver, e eu aqui vou fazer um zoom, que estamos a ter claramente o Bitcoin a perder valor. Tivemos aqui um novo teste que foi rejeitado e agora tivemos aqui um novo teste e criamos aqui uma resistência e, portanto, aquilo que eu prevejo para os próximos dias é termos um Bitcoin a descer e a testar novamente este suporte. Aquilo que eventualmente também poderá acontecer é termos um Bitcoin que vai ultrapassar, testar, mas tudo indica a cair a pouco e pouco para atingir este ponto. É positivo no sentido em que era previsível e nós, pese embora aqui não tenhamos uma bola de cristal, mas tínhamos mais ou menos planeado com as curvas de Elliott que depois deste ponto nós atingiríamos este ponto que está em torno dos 72, 73 mil dólares e, portanto, tudo isto foi analisado previamente para depois já atacarmos finalmente o ponto 5 que estará em torno dos 84. Muitas vezes é preciso descer para depois subirmos mais alto. Como podem ver, nós tivemos este ponto em torno dos 76, viemos até aos 64 mil dólares para depois atingirmos os 79 e aquilo que eu espero que venha a acontecer nos próximos tempos é precisamente termos um Bitcoin a descer a pouco e pouco. O fator internacional, nomeadamente com as guerras que nós temos assistido, tem um impacto direto no setor das criptomoedas e neste caso tem um impacto direto no Bitcoin, mas isso tudo está nos nossos planos, é tido em conta e, portanto, os cenários para os próximos dias, um cessar-fogo ou realmente termos uma guerra que cessa de uma vez por todas, terá seguramente um impacto no setor das criptomoedas e poderemos eventualmente termos mais cedo um ponto 5 atingido. Quero também relembrar, e aqui vou passar em dias, que depois de atingirmos o ponto 5, aquilo que nós prevemos é uma queda bastante acentuada, que é a última curva das curvas de Elliott, ou seja, está cá para baixo em torno dos 39, 45 mil dólares. Tudo isto foi analisado previamente, nós não colocamos os pontos por mero acaso. Depois de colocarmos o ponto 5, depois do Bitcoin eventualmente atingir o ponto 5, vamos estudar toda esta queda para percebermos, e aqui sim falo para os investidores, qual é o melhor ponto de entrada, mas tudo isto é uma espécie de repetição daquilo que nós tivemos no passado. O Bitcoin fez exatamente o mesmo cenário em 2021, nós atingimos o nosso ponto máximo que estava alguns nestas zonas, caímos, portanto é fácil de imaginar o ponto 1, 2, 3, ou A, B, C. Neste momento nós estamos precisamente nesta subida e, portanto, preparem-se porque vamos ter claramente uma queda a médio prazo. Portanto, estejam todos preparados. Neste momento estamos a atacar o ponto 5, que é isso que nós estamos a analisar no curto prazo. E agora sim estamos a olhar para o gráfico da Ethereum, ela está a ser vendida em torno dos 2.282 dólares e há aqui um cenário mais ou menos preocupante no sentido em que nós tivemos uma Ethereum que atingiu aqui um ponto muito interessante, em torno dos 2.468, houve aqui de seguida uma forte rejeição, portanto criamos aqui um suporte precisamente nestas zonas, aqui fator positivo e, portanto, quando nós olhamos para o passado dá para entender que havia já aqui um suporte e, portanto, viemos testar este suporte. Conseguimos ter aqui uma boa recuperação, feito em duas fases, uma subida, um decréscimo, uma outra subida. Acontece que tivemos aqui uma resistência e, portanto, criámos aqui, colocamos aqui um ponto de resistência, viemos cá para baixo, temos aqui um suporte, viemos novamente testar e podemos constatar que há aqui uma resistência que foi criada e, portanto, aquilo que a Ethereum está a fazer é descer, testar o seu suporte e criar novas resistências. Nós tivemos aqui, portanto, uma resistência mais baixa do que esta pelo passado, tivemos aqui uma rejeição, viemos novamente subir e, como podem ver, criamos novamente uma resistência abaixo deste top local e, portanto, a resistência está colocada em torno desses níveis. Acontece que nós estamos a ter novamente, tivemos aqui uma rejeição, tivemos novamente um novo teste e tudo indica que vamos ter aqui uma resistência que estará pelo menos nestas zonas, se é que nós estamos novamente a ter um top local e, portanto, isto significa que vamos
novamente vir cá para baixo, testar eventualmente este suporte que coincidentemente foi um suporte pelo passado, em torno dos 2.182 dólares, portanto é uma desvalorização de 100 dólares nos próximos dias e não é à toa que isso vai acontecer, porque estamos precisamente aqui a testar um suporte que é um suporte histórico e portanto aquilo que eu prevejo é, à semelhança do Bitcoin, um decréscimo para depois termos eventualmente uma Ethereum a atingir e testar novamente esta resistência em torno dos 2.300 para depois cair. E agora sim estamos a olhar para o gráfico da Solana, ela está a ser vendida em torno dos 83, 84 dólares. Ela não é muito diferente da Ethereum, tem algumas similitudes, no entanto há aqui um dado ainda mais preocupante, porque nós podemos ver claramente que estamos numa fase de lateralização, ou seja, ao contrário da Ethereum que nós tínhamos visto, grandes altos, grandes baixos, grandes quedas, grandes subidas, a Solana está de certa forma a lateralizar. Nós podemos ver que o ponto mais baixo, à exceção deste, o ponto mais baixo é de 75 dólares. Este ponto, esta grande queda que nós tivemos aqui, que passou dos 97 para os 78, podemos ver que dos 78 para os 75 não há grande diferença e, portanto, temos claramente uma Solana que está, de certa forma, desconectada daquilo que está a acontecer com o Bitcoin e com a Ethereum, como se fosse algo à parte. Na minha opinião, a Solana é uma criptomoeda extremamente interessante de entrar, ou seja, em termos de investimento vale a pena e dá-me a sensação que, por um lado, temos investidores que estão na expectativa de perceber aquilo que vai acontecer com a Solana, que não têm muito interesse em entrar a curto prazo e, ao mesmo tempo, nós temos um conjunto de investidores que têm Solana e que querem aguentar a carteira e, portanto, não estão a vender. É o sentimento que eu tenho porque, claramente, nós temos aqui uma grande fase de lateralização. Ainda assim, é preciso ter em conta que nós tivemos aqui uma Solana atingir os seus 253 dólares em setembro de 2025 e, portanto, nós depois tivemos em janeiro 146 dólares, tivemos toda esta queda, estamos numa fase de lateralização e, portanto, a mim faz-me crer que vamos ter uma Solana que vai, ao contrário do Bitcoin, vai ter as suas movimentações, vai ter os seus crescimentos e depois terá a sua grande queda. Dá-me a sensação que a Solana já não vai crescer muito mais, poderá eventualmente testar aqui os seus 91, 92 dólares para depois cair novamente. Portanto, a longo prazo a Solana é uma criptomoeda extremamente interessante. É preciso ter em conta que nós vamos ter uma Solana que seguramente vai cair e estas zonas todas serão seguramente um bom ponto de entrada. E, portanto, preparem-se porque provavelmente vamos ter aqui uma redução de 50% do valor atual. E aí sim será um bom ponto de entrada. E antes de terminar, há uma notícia muito importante que pode ter um impacto no futuro do mercado das criptomoedas, especialmente na Europa. O órgão regulador do mercado europeu alertou recentemente para o aumento dos riscos no setor, incluindo ameaças ligadas à cibersegurança e ao uso da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a União Europeia está a reforçar a implementação da regulamentação MiCA, um novo quadro legal para o mercado das criptomoedas. Na prática, isso significa que a plataforma e empresas cripto vão precisar de cumprir regras mais rigorosas, incluindo licenças para operar dentro da União Europeia. Isso pode trazer mais proteção para os investidores e maior estabilidade no mercado. Mas, por outro lado, também levanta uma questão importante. Até que ponto é que esta regulação pode limitar a inovação e a liberdade que sempre caracterizou o mundo das criptomoedas? Ou seja, estamos a assistir a uma mudança clara de um mercado mais descentralizado para um ambiente cada vez mais regulado. Isto pode ter um impacto direto na forma como investimos e utilizamos criptomoedas nos próximos anos. E finalmente, para terminar, uma notícia mais insólita do mundo das criptomoedas, que foi amplamente falado, que tem a ver com o homem que deitou fora acidentalmente um disco rígido que continha uma carteira com milhares de bitcoins. Hoje valeria cerca de centenas de milhões de euros. O problema é que o disco foi, como todos sabem, para o aterro. Está perdido no meio de toneladas de lixo. E trago essa notícia porque levanta uma realidade curiosa no mundo do Bitcoin. Se perdes o acesso à tua carteira, não há banco, não há suporte, não há forma de recuperar. Estima-se que milhões de bitcoins estejam perdidos para sempre. Ou seja, no mundo de criptomoeda, a responsabilidade é totalmente tua, para o bem e para o mal. E trago esta notícia para sempre alertar que é muito importante nós termos segurança, investimento é importante, mas é ainda mais importante nós estarmos seguros daquilo que estamos a fazer e, sobretudo, onde é que nós guardamos as nossas criptomoedas. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, subscrevam o canal, ponham um like e voltarei em breve com mais shorts e mais vídeos. Tchau!